A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui iniciando mais uma aula pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Eu sou o professor Nantes e nós vamos estudar um pouquinho uma lição que está contida neste trimestre, que estuda em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Em vários momentos nós estudamos aqui que o nosso Deus é um Deus imanente, um Deus que está presente no meio da sua criatura, sobretudo a criatura humana, que foi criada para adorar a Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando, como já disse, as ações que são desenvolvidas para que possamos defender a fé cristã. E hoje nós estaremos vendo a lição número 5. E a lição número 5, ela fala que Jesus é Deus. Bom, é uma lição que, no meu ponto de vista, no meio cristão, não teria nem por que discuti-la. Porém, nós temos muitos novos convertidos, no meio da igreja, nós temos lá fora da igreja as pessoas que tentam contestar a palavra de Deus e por isso, então, essa lição se faz necessária. Jesus é Deus. O texto áureo, ele é embasado em João 1:1, um texto bem conhecido que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mostrando que o Verbo, que é Jesus, verbo significa palavra, estava desde o princípio com o Pai. E é da essência do Pai e existe desde sempre com o Pai. Então Jesus é Deus, estava com Deus, e a verdade prática vem fortalecer esse texto áureo dizendo que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. É mais ou menos isso que nós vamos estudar hoje, para que você possa levar para a sua sala de aula, para os seus alunos, sempre defendendo essa verdade absoluta de que Jesus é Deus, não é? Nós falamos do texto áureo, nós falamos da verdade prática, existe uma leitura bíblica em classe que você vai fazer com seus alunos, porém, nós vamos então direto para os textos que o comentarista elencou dentro desta lição. E na introdução, nós queremos destacar aqui que ele diz que o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O que ele quer dizer com isso? Veja bem, João era judeu e ele vinha de uma cultura, de um ensinamento de que Deus é único. Então ele não vem trazer mais um Deus. Jesus, para ele, não é mais um Deus. Ele quer dizer que Jesus é Deus, que Jesus faz parte da essência de Deus. Nós vamos ver aí a questão da Trindade, não é? Que a Trindade é uma só. Eu sei que isso às vezes soa estranho para quem não tem intimidade com a Bíblia. A Trindade é uma só. Mas hoje nós estamos falando de Jesus. E Jesus, enquanto Filho de Deus, também é Deus. Tanto é que ele esteve na terra e nós defendemos que ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Mas o que eu quero trazer aqui é essa curiosidade interessante. João, ele poderia contestar, ele dizer, não, eu sou judeu, eu não creio que Jesus seja Deus, eu creio que Jesus seja um enviado, um profeta, como outras religiões dizem por aí, né? Que ele é um iluminado, mas que ele não é Deus, ele fez o papel dele, enfim. Mas João não. João defende a tese e ele diz, não, ele é Deus e no princípio ele já estava com Deus, ou seja, ele foi criado.
Ele não foi criado, ele é Deus, né? Ele sempre existiu, ele é da eternidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Pois bem, o ponto 1 fala sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O nosso livro, o nosso guia é a Bíblia. A Bíblia que nos conduz para a verdade absoluta. E a verdade absoluta está contida nela. Ela é a verdade. E a Bíblia diz que Jesus é Deus. O subtópico 1 do tópico 1 diz Jesus é Deus, repetindo o título da lição. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, não deixa dúvida nenhuma da divindade de Jesus, né? Em todos os momentos, e não só em palavras, mas nas próprias ações, nas próprias atitudes de Jesus, mostra que ele é Deus, não é? O próprio Tomé chama ele meu Senhor, meu Deus, quando depois da ressurreição Tomé tem aquele encontro histórico com Jesus. Porém, nós queremos ressaltar, o Novo Testamento não deixa margem para que Jesus não venha a ser uma divindade. O Novo Testamento é taxativo. Jesus é Deus. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Veja bem, Jesus é Deus, mas o fato dele se esvaziar de si mesmo, dele se fazer homem, como outros homens, só não tendo a questão do pecado na sua natureza, isto é que leva as pessoas a dizer, não, mas ele era um homem comum, ele não era Deus. Mas ele tinha que se esvaziar da divindade dele para cumprir a missão como homem. Ele tinha que morrer como homem, ele tinha que viver como homem, ele tinha que ressuscitar como homem. Então, por ele ter aberto as mãos, ter extinto a forma de Deus, aí as pessoas falam, não, ele não é Deus. Por quê? Justamente isso tem essa questão do Antigo Testamento, não é? De não aceitarem ele como o Messias, porque ele tinha forma de homem. Eles esperavam talvez um homem, mas um homem todo-poderoso, um homem que fizesse os inimigos desaparecerem num passe de mágica, mas a missão dele naquele momento não era essa. E isso então traz essa discussão de que ele era homem, que ele não era Deus. Podia ser um homem iluminado, um grande profeta, mas não era Deus. Mas o Novo Testamento é taxativo. Jesus é Deus. O subtópico 2 desse tópico 1, ele fala sobre os atributos absolutos de Deus, consequentemente de Jesus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade como, por exemplo, a onipotência. E o que é um atributo incomunicável? O que é um atributo absoluto? O absoluto quer dizer que ele é só de Deus. São atributos que pertencem só a Deus. Nenhum outro ser no universo possui esses atributos. São atributos exclusivos de Deus. E ele é incomunicável. Por quê? Deus não transfere ele para outras pessoas. Ele não transfere para os anjos, para os querubins, para os serafins, para os arcanjos, para o ser humano, para os... Ele não transfere para ninguém. Por isso é chamado de incomunicável. São atributos que são só dele. Ninguém na face da terra ou no universo, ou seja onde for, não consegue ter esse atributo porque eles são só de Deus. E Jesus tem esses atributos. A onipotência, como nós falamos, é um atributo só de Deus. Para diferenciar o comunicável do incomunicável, tem atributos de Deus que é comunicável, ou seja, que ele passa para nós. O atributo do amor, por exemplo. O amor é um atributo divino, mas que ele comunica conosco. Ele compartilha conosco. É óbvio que nós não temos o mesmo amor de Deus, mas temos uma partícula do amor de Deus em nossas vidas. Porque o amor que nós sentimos por alguém ou por uma pessoa não é de nós mesmos, vem dele. Então, isso é comunicável. Os atributos incomunicáveis, não. É diferente, é só dele. Volto a repetir. Aí,
onipotência. A onipotência. A onipotência é o poder na sua plenitude, o poder total, né? Às vezes tem homens que pensam que tem poder, né? Quem somos nós? Mas Deus tem um poder ilimitado. Tanto é que todas as coisas foram feitas por Ele, não é? Todo o universo, tudo que está na Terra, tudo que habita na Terra, tudo que vem da Terra, tudo que existe e ainda tudo que irá existir, vem de Deus. Por quê? Porque Ele é onipotente, Ele é o único ser capaz de qualquer coisa. Ele tem poder para todas as coisas e esse é um atributo que Ele não comunica, é só dele. Já pensou? O homem não tendo esse atributo já faz o que faz de coisa errada, imagina se tivesse uma parcela que fosse. Outro atributo, a eternidade. Você já parou para pensar o que é eternidade? Às vezes nós falamos, o homem é eterno, a mulher é eterna. Não é. Para ser eterno, tem que não ter início e não ter fim. Nós vamos ter uma vida de eternidade concedida por Deus, mas nós tivemos um começo. A eternidade, ela é ampla, ela não tem fim, mas também não tem começo. E sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus é eterno. Ele já era antes de nascer. Ele era antes da fundação do mundo. Ele era desde sempre. E eu acho interessante quando Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz o seguinte, que Jesus é chamado de Pai da eternidade. Olha só que lindo isso. Se a eternidade não tem começo e não tem fim, e Jesus é o Pai da eternidade, Ele gerou a eternidade, Ele vai mais além ainda da eternidade. Para nossa mente, para o nosso cérebro, é difícil entender isso. Mas Ele é além, Ele gerou a eternidade. Então Ele é antes da eternidade. Que coisa linda, não é? Esse é o nosso Deus e Jesus é Deus. Onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que eu e você estamos pensando antes mesmo de pensar. Ele nos conhece quando ainda não somos nascidos. Ele já nos conhece. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é onipresente. É interessante também essa questão desse atributo, a onipresença, porque ele está em todos os lugares. Nós costumamos, para nós entendermos enquanto humanos, nós dizemos assim, Deus está no passado, no presente e no futuro. É só para a gente entender, mas na verdade para Ele não existe passado, presente e futuro. O tempo foi criado para nós, seres humanos, para administrar nossas vidas, não é? Mas para Ele não. Para Ele, tudo que aconteceu está acontecendo, tudo que vai acontecer já aconteceu. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, tanto na questão de tempo, como na questão de espaço geográfico. Ele está aqui, Ele está no céu, Ele está no universo, Ele está do outro lado do mundo, Ele está em todos os lugares. Então esses atributos são atributos de Deus, que são incomunicáveis, que são absolutos, que são só dele. Ele não compartilha com ninguém, nem os anjos. Você sabia que os anjos também não têm esses atributos? Ele não pode ser, ele não é onipresente, por exemplo. Ele é muito rápido. Os anjos, eles são muito rápidos. Eles estão aqui, daqui 10 segundos estão lá do outro lado do mundo, mas por quê? Porque eles são espírito, não é? Mas eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. Somente Deus tem esses atributos. Pois bem, eu quero ler aqui um auxílio doutrinário sobre essa lição e eu vou ler para não perder nada, porque eu achei muito interessante. Diz assim, o Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos. Consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma essência, em grego, homoision to patri, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um.
Dá uma lida nesse auxílio doutrinário na sua aula, a hora que você for aplicar a sua aula, você que é professor, você que é professora da EBD, é muito interessante. Aqui faz um resumo dessa lição, dizendo que Jesus é Deus, tá certo? O ponto 2, ele fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. Primeiro, o subtópico 1, ele fala sobre o arianismo, que surgiu lá no começo do cristianismo, né? O termo arianismo vem do nome Ário. Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, ele era um presbítero em Alexandria. A partir do ano 318, ele fundou essa questão, essa heresia, dizendo que Jesus era a primeira criatura, que ele não é eterno. Ele foi a primeira criatura, segundo Ário, de Deus, mas ele não teve a eternidade na sua essência. Ele teve um início também. Embora defendesse sua existência, a existência de Jesus, antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o verbo não existia. Logo, ele não é Deus. Se ele não existia naquele tempo, ou seja, antes de todas as coisas, ele foi criado, então ele não pode ser Deus, porque Deus não tem princípio, ele sempre existiu. Subtópico 2 fala sobre suas explicações. Ário e seus seguidores pinçam as Escrituras. Eles pegam parte das Escrituras para fundamentar a sua tese, mas eles não pegam o contexto bíblico, não é? Por exemplo, eles pegam lá em Provérbios 8:22, que diz: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Só que esse princípio não está se referindo ao princípio de tempo, mas na ética, nos seus princípios, quando nós dizemos, fulano tem princípios cristãos, não é? É essa a intenção do verso que eles pegam. E outros também, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus sempre é incluído na deidade quando se fala de eternidade. E Jesus é a palavra, ele é o verbo. O subtópico 3 fala como solucionar essa controvérsia. Pois bem, o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir ou criar. Isso é princípio. Princípio, vou adquirir um princípio, vou criar um princípio da minha personalidade. Isso quer dizer aquela palavra em Provérbios, não é? Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo diferente em grego, que é baran ou bará, conforme algumas dicções, não é? Mas isso assim significa princípio na questão de tempo, tá certo? Pois bem, Colossenses 1,15 diz o seguinte: Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Isso segundo a interpretação de Ário, ou seja, do arianismo. E não é isso que quer dizer. Pelo contrário, Jesus é o primogênito de Deus. Ele estava com Deus desde sempre. O sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência, isto é o sentido de princípios de Jesus, dele estar com Deus, que ele é o primogênito. Isso é o primogênito, que ele tem a prioridade. É lógico, ele é o próprio Deus, então ele vai ter a prioridade de Deus, não é? A primazia. O tópico 3 dessa lição fala sobre as implicações do arianismo na atualidade. Hoje, continua essa heresia do arianismo. Em vários segmentos religiosos ou não, ou filosóficos, não é? O subtópico 1 fala sobre a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Então, até a Bíblia, meu irmão, até a Bíblia, minha irmã, para a gente ler, a gente tem que ter cuidado. Qual é a Bíblia que nós estamos lendo? Porque hoje tem uma Bíblia como esta, que é uma Bíblia sobre tradução do Novo Mundo, que traz
uma heresia. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, com D minúsculo. De João 1:1. D minúsculo. E a palavra era um Deus. D minúsculo e dizendo que tem mais deuses, né? Um Deus. E o correto é, e a palavra era Deus. Não dá para separar. Está misturado. Deus e palavra são os mesmos, não é? A tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador. Então já está dividindo aqui em duas pessoas, o Deus e o Salvador. Porque ele fala assim, nessa tradução, nessa Bíblia, do nosso Deus e do nosso Salvador. Separando as duas pessoas, do nosso Deus e do nosso Salvador. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do. Olha só, parece coisa simples, mas traz um significado muito grande, onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. No texto original não existe essa separação, tá? Então não existe Deus e Jesus como duas pessoas distintas, é uma só. Subtópico 2, os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Fica aqui também o nosso alerta para você passar para os seus alunos. Não existem religiões orientais que considerem Jesus como divino, como Deus. Subtópico 3, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. No Alcorão ele é um mero mensageiro, foi um grande profeta, mas não é Deus. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Então essa lição, meus irmãos, vem trazer mais um alerta, porque de fato, às vezes sutilmente, às vezes nem tão sutil, vem pregando que Jesus não é Deus. E você tem que alertar os seus alunos nesse sentido. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula na sua sala e que possa reafirmar junto aos teus alunos que Jesus é Deus. Até uma próxima edição.